a Não, aí redução tu não da mente. maioridade Eu não penal. vou te interromper, mas tu não mente. Deputada, Primeiro que Fernanda, não por é favor. segundo que Fernanda. em nenhum mesmo momento, menores, deputada, se sem contém. penalidade. Deputada, Fernanda, depois você vai ter um se minutinho para contenha. responder, por favor, Se mas contenha. agora é o momento da Eu tô no meu Eduarda, por momento. favor. Bom, vamos lá. Eu acho interessante a carga emocional que geralmente as pessoas que são a favor da lei de misoginia trazem para o debate. É muito difícil você querer debater um projeto de lei, você querer debater leis e você querer debater dados, quando todo o discurso tem uma carga emocional pesadíssima para tentar coagir as pessoas a assumirem uma opinião que na maioria das vezes não é verdadeira. Por exemplo, a deputada citou a lei de defesa da honra usada por homens. Um dos exemplos mais famosos do uso de defesa da honra foi quando o irmão do Nelson Rodrigues foi assassinado por uma mulher. Ela alegou defesa da própria honra e foi inocentada de ter matado o irmão do escritor Nelson Rodrigues. Então, eu acho que a melhor forma para a gente tratar do tema da tal da misoginia é a gente ser um pouquinho mais racional. Vamos lá, eu manifestei a minha opinião em diversas vezes nas minhas redes sociais. Eu não acredito na tipificação de feminicídio, eu não acho que feminicídio seja algo que exista, porque eu acho que você não pode categorizar um assassinato única e especificamente pela intenção que o autor pode ter tido dentro da cabeça dele, quando a intenção real e visível se encaixa no crime passional. O que eu sou favorável é que existam agravantes quando um homem se vale da sua superioridade física para agredir uma mulher. Acontece que esses agravantes devem valer em todos os casos. Por exemplo, a maioria dos casos de crianças sendo mortas pelos pais envolvem os filhos homens sendo mortos pelas mães. Nesse caso também deve haver um agravante, porque a mãe também é fisicamente mais forte do que o filho. Mas, enfim, não vamos entrar na esfera de outros crimes. O que a lei de misoginia de fato fala, e o artigo mais perigoso de todos é o artigo 20C. O artigo 20C diz: o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado a pessoa ou grupos minoritários, no caso as mulheres, que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida. Ou seja, todo um artigo para definir qual conduta vai ser avaliada para criminalizar um homem é subjetivo. A condenação desse homem passa a depender apenas da percepção subjetiva da mulher que vai acusá-lo. Se eu quero dizer que eu me senti constrangida, como alguém vai refutar que eu me senti constrangida? Como alguém vai refutar, por exemplo, que eu me senti envergonhada? A única coisa que pode validar essa acusação é a minha própria opinião como mulher contra um homem. A condenação do homem passa a valer da percepção subjetiva de uma mulher. Vamos dar um exemplo, por exemplo, de um pastor. Eu não sou nem evangélica, eu sou católica, mas vale para cristãos porque é algo que está dentro da Bíblia. A Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido. Está na Bíblia, portanto, faz parte da religião cristã esse versículo. É uma questão de conduta. Se um pastor está dentro de uma igreja, ou se um padre está dentro de uma igreja, e ele diz isso, ele prega o que a Bíblia defende, e uma mulher se sente envergonhada ou constrangida porque ela não quer ser submissa, ela pode usar da lei de misoginia contra esse pastor ou contra esse padre? Ela pode, porque não existe nada na lei que diga que ela não possa. Criminalizar opiniões erradas cria uma polícia de pensamento. Porque, na maioria das vezes, quem vai definir o que é errado de se pensar ou não é o Estado. A gente pode ver isso, por exemplo, no exemplo recente. Uma parlamentar de extrema esquerda, Tabata Amaral, quis propor uma lei para criminalizar o antissemitismo no Brasil. E o projeto foi rapidamente dispensado por todas as bancadas de esquerda. E já saiu de cogitação. Isso nem vai chegar para votação. Então, até que ponto existe realmente uma preocupação com os tais grupos minoritários? O meu ponto com a lei de misoginia é que ele não necessariamente combate nada. Ele criminaliza discursos, como os exemplos que a própria relatora do projeto, a Soraya Tronic, deu. Se alguém virar para ela e falar, sai daí, vai lavar uma louça, isso é crime? Não, não é. Não deveria ser. Jamais. O próprio exemplo que foi dado na grande mídia quando citaram a lei. Por que você tá brava assim? Você tá de TPM? Isso não deve ser considerado crime. E esses foram os principais exemplos que tanto a relatora do processo quanto a grande mídia deram para a gente trabalhar. E o artigo 20C traz toda a subjetividade da lei.
O que esse tipo de discurso faz, o que o PL da misoginia faz, é oficializar uma guerra de sexos. É oficializar uma invenção de que os homens são invariavelmente agressores em certos casos e as mulheres são invariavelmente vítimas. Quando se trata da lei de misoginia, é isso que a gente tem. Homens invariavelmente agressores e mulheres invariavelmente vítimas. Isso é uma aberração jurídica. Porque não tem como você ter um direito que beneficie apenas um grupo, porque todo mundo sempre fala de direitos iguais. E quando um direito é desigual, quando um direito age em benefício de um grupo e em detrimento de outro, ele deixa de ser direito e se torna um privilégio injusto criado com intenções políticas. E o resultado disso, se passar no Congresso, porque nós estamos trabalhando para fazer todas as articulações possíveis para impedir que isso passe pela Câmara dos Deputados, se isso for aceito, mulheres como a própria Soraya Tronic, por exemplo, que acabou de acusar falsamente um deputado de estupro, vão poder acusar o homem que elas quiserem de misoginia e o cara que vai ter que rebolar para provar que ele não constrangeu a mulher. Como ele vai provar isso? Não sabemos. Porque se a mulher bater o pé e falar que ela foi constrangida assim, a palavra dele pouco importa, certo? Bom, vamos lá. Eu quero começar só esclarecendo que a deputada falou que os opressores precisam dos oprimidos. Se ela se considera uma pessoa oprimida por ser mulher, eu peço que ela fale somente por ela, porque eu não sou oprimida de forma alguma por ser mulher. Na verdade, eu tenho total tranquilidade em reconhecer que a maioria dos aspectos da minha vida é muito facilitado pelo fato de eu ser mulher, inclusive o fato de eu estar na política, porque hoje em dia existe até cota para isso, né? Que os partidos sempre têm uma dificuldade muito grande de preencher, porque a maioria das mulheres sequer se interessa em se candidatar. E então, também quero lembrar que a maioria absoluta... Eu não te interrompi em nenhum momento, deputada. Peço para que você não me interrompa também. Também quero ressaltar que a maioria absoluta do meu eleitorado é masculino, o mesmo eleitorado que as pessoas do partido da deputada costumam chamar de machistas estão votando em uma mulher. Então, só para deixar isso aqui bem claro, a lei de misoginia não sana nenhum dos problemas que a deputada citou. A deputada citou violência doméstica, a deputada citou o caso do estupro coletivo, a deputada citou o caso do menino que estava com uma camiseta do movimento Red Pill. Não, aquela camiseta vende na CIA, ele só comprou a estampa porque ele se identificou, mas vende na CIA. Na maioria absoluta desses casos, inclusive no caso do estupro coletivo que teve dentro da escola, ou da lista das meninas mais estupráveis, todos os perpetradores dos crimes eram menores de idade e eles não vão sofrer pena nenhuma porque o partido da deputada é contra a redução aí tu não mente. Eu não vou te interromper, mas tu não mente. Deputada, Primeiro, Fernanda, por favor, Fernanda. Mesmo menores, sem penalidade. Fernanda, depois você vai ter um minutinho para responder, por favor, mas agora é o momento da Eduarda, por favor. O que realmente combate violência... Muito obrigada. O que realmente combate violência contra a mulher é aumentar a pena para crimes hediondos, para evitar que esses crimes aconteçam. Bancada do pessoal também votou contra. É criação do cadastro de pedófilos, que já foi aprovado, mas até agora o presidente Lula não pôs em prática. É a castração química, que a galera do lado de lá também costuma se opor, e a própria redução da maioridade penal. A própria deputada citou diversos adolescentes que cometeram esse tipo de crime contra outras meninas e eles nunca vão ser punidos. Falaram até, há um tempo atrás, estava todo mundo falando do caso do cachorro-orelha. Também não vão ser punidos, eles vão ficar até a maioridade dentro da Fundação Casa e depois eles vão sair com nomes novos e viver a vida deles normalmente, porque eles são menores de idade, portanto, eles são inimputáveis. Vamos lá. A deputada também quer falar sobre minoria, né? Porque as mulheres estão morrendo, porque nós somos um grupo minoritário. As mulheres são minoria das pessoas que morrem no Brasil e o feminicídio é uma minoria menor ainda. Os números de feminicídio, da forma como eles falam, parece um número extremamente astronômico. Primeiro que, para mim, feminicídio nem existe. Mas se a gente for partir do ponto de que ele exista, 1.400 pessoas mortas são 1.400 pessoas mortas. Porém, num país onde 40, 50 mil pessoas são assassinadas por ano, existir toda essa carga em cima do feminicídio como se ele fosse o nosso principal problema, quando o principal problema do Brasil é a segurança pública e ponto final, é apenas discurso ideológico. A deputada também quis falar da questão do voto, porque as mulheres, você deveria abrir mão do seu mandato. É óbvio que pessoas como ela gostariam que eu abrisse mão do meu mandato, que inclusive foi proporcionado por uma maioria de eleitorado masculino. Mas é importante relembrar que
a viabilização do voto das mulheres no Brasil também passou pela mão de homens como César Zama, Getúlio Vargas e até Tiradentes já tocou nesse assunto. E Celina Guimarães, a primeira mulher a ter título de eleitor no Brasil, dedicou tudo isso a um esforço do marido dela. Diversas mulheres que não queriam se associar ao movimento feminista foram afastadas do movimento sufragista, inclusive. O que ocorreu no mundo foi o sufrágio universal. Da mesma forma que mulheres não votavam, negros não votavam, analfabetos não votavam, homens pobres não votavam. O mundo que existia não era um mundo onde todos os homens votavam e as mulheres não participavam. A verdade é que uma minoria da população participava do processo democrático. O problema do Brasil é a segurança pública. O que ela fala do movimento Red Pill, realmente, eu não concordo com o posicionamento da maioria dos Red Pills. Não concordo mesmo. Mas o movimento Red Pill é uma reação. É uma reação péssima. Mas é uma reação ao discurso do movimento feminista que rivaliza homens e mulheres e coloca homens como invariavelmente agressores e mulheres como invariavelmente vítimas. Quando a gente tem casos, por exemplo, ela vai dizer que é só uma exceção e que, portanto, não vale a pena ser mencionado, mas eu vou mencionar e eu não vou deixar esquecer o caso do menino Rauan, que era filho de um casal de 2 mulheres lésbicas que cortaram o pênis do menino e começaram a vestir de vestidinho porque queriam que ele fosse uma menina e não porque ele fosse um homem. Isso foi um menino morrendo por ser menino também? Vamos criar a tipificação do meninocídio? Não, porque não é relevante para o discurso. Qual discurso? O discurso do materialismo histórico. Aquele mesmo discurso que vem de Karl Marx, um alemão branco, hétero, de 1800 e sei lá quanto, ele já falava de materialismo histórico. Você retratar a sociedade como uma eterna luta de classes, e nesse momento a luta de classes ela é adaptada para homens e mulheres. O Eduarda, PL da misoginia oficializa a guerra de sexos. Desculpa te cortar, Eduarda, mas só por conta do nosso tempo, eu vou pedir para que você vá se encaminhando. A gente perde a noção quando começa a falar. Tudo bem, só para você ir se encaminhando para as considerações finais e também para colocar suas redes sociais, onde é que as pessoas te encontram, por favor, e a mesma coisa aí para Fernanda. Perfeito, vamos lá. Para finalizar, o que eu gostaria de deixar muito bem claro é que ter aversão a alguém, não gostar de um grupo específico, ou até mesmo sentir ódio jamais deveria ser crime, porque o Estado não deveria ter o direito de interferir nos sentimentos de uma pessoa. Você sente ódio de alguém? Sinta. O que você não pode é sair para bater e matar a pessoa, e para isso já existe lei. Já é crime matar pessoas, já é crime agredir pessoas. Agora, o Estado não tem que ter poder de interferir nos sentimentos, inclusive se esse sentimento for ódio. O meu nome é Eduarda Campopiano, você me encontra nas redes sociais como Eduarda Campopiano, em todas elas. Eu sou vereadora em Praia Grande, tenho 22 anos, sou antifeminista e não vou dar para trás, apesar de as feministas gostarem muito que eu desse.